Muito bem, vamos então continuar com o nosso tema aqui, criptografia, estudando agora sobre os tipos de criptografia. Existem então dois tipos de criptografia. Nós temos a simétrica e temos a assimétrica. Nessa assimétrica aí aparece aí essa chave pública. A gente vai descobrir o que é isso aí. Primeiro vamos falar sobre a criptografia simétrica. Essa realiza a cifragem e a decifragem de uma informação através de algoritmos que utilizam a mesma chave. Foi aquilo que a gente viu no último slide da aula anterior. Nós temos um texto comum, padrão, daí nós temos uma chave para cifrar esse texto, daí essa mesma chave decifra esse texto. Tá? Isso aí é criptografia simétrica. Tá? Como a mesma chave deve ser utilizada na cifragem e na decifragem, ela deve ser compartilhada entre quem cifra e quem decifra os dados. O processo de compartilhar uma chave é conhecido como troca de chaves. A troca de chaves deve ser feita de forma segura, uma vez que todos que conhecem a chave podem decifrar ou mesmo reproduzir uma informação cifrada. Você está vendo que ela é segura, mas já tem alguns campos em que isso daqui não seria legal. Tipo, você vai acessar sua conta no banco, vai trocar uma informação com o banco, você vai passar sua chave lá para o banco? Já não seria muito interessante nesse aspecto, tá? Por isso aí que vai surgir a criptografia assimétrica. Mas vamos continuar aqui. Os algoritmos assimétricos, que são os de chave pública, operam com duas chaves distintas. Você vai ter uma chave pública e uma chave privada. Tá? Essas chaves são geradas simultaneamente e estão relacionadas entre si, o que possibilita que a operação executada por uma seja revertida pela outra. A chave privada deve ser mantida em sigilo e protegida por quem gerou as chaves. A chave pública é disponibilizada e tornada acessível a qualquer pessoa que deseje se comunicar com o proprietário da chave privada correspondente. Quando uma chave é utilizada para cifrar, apenas a outra pode ser usada para decifrar. Se for utilizada a mesma chave que cifrou a informação, o resultado é totalmente diferente. Criptografia simétrica. Apenas uma chave é utilizada para cifrar e decifrar a mensagem. O ruim da criptografia simétrica é que a chave deve ser do conhecimento tanto do remetente quanto do destinatário. Isso torna o processo frágil. Então veja, nós temos aqui o dado original, daí nós temos a chave utilizada para encriptar ou cifrar a informação. Nós temos os dados embaralhados. Daí nós usamos a mesma chave, a chave simétrica, para desencriptar ou decifrar essa informação que está embaralhada e retornamos ao dado original. Então aqui é você, aqui é o seu destinatário, você tem a chave e ele também precisa ter a mesma chave. Esse processo é frágil, como nós estamos vendo aí, tá? Criptografia assimétrica. Então, em 76, esses três caras aí, Diffie, Hellman, aliás, dois caras, Diffie e Hellman, mudaram os rumos da criptografia. Eles criaram o algoritmo Diffie-Hellman. Propuseram um sistema para cifrar e decifrar uma mensagem com duas chaves distintas. A chave pública, que pode ser divulgada, e a chave privada, que deve ser mantida em segredo. Aqui logo embaixo nós temos um diagrama que ilustra o processo que é utilizado, ou foi utilizado, para criar esse algoritmo. Então você vai ter algumas variáveis, de modo que você vai ter aí duas chaves, tá? Uma chave pública e uma chave privada. Como é que ele funciona então? Cifrando a mensagem com a chave privada, ela somente será decifrada pela chave pública e vice-versa. O algoritmo de chave pública não substitui a criptografia simétrica, pois eles são lentos e vulneráveis a alguns ataques. Geralmente, a criptografia de chave pública é usada para distribuir com segurança as chaves simétricas, pois esta será usada para cifrar as mensagens. Os algoritmos criptográficos de chave pública permitem garantir tanto a confidencialidade quanto a autenticidade das informações por eles protegidas.
Então nós temos aqui, olha, o dado original. Nós vamos então cifrar esse dado com a chave pública. Daí nós teremos os dados embaralhados. Nós vamos agora decifrar os dados embaralhados com a chave privada. E aí chegaremos novamente ao dado original. Confidencialidade. A gente já falou sobre isso, né? Já vimos essa palavra, agora nós vamos descobrir o que é essa confidencialidade. O remetente que deseja enviar uma informação sigilosa deve utilizar a chave pública do destinatário para cifrar a informação. Para isso, é importante que o destinatário disponibilize sua chave pública utilizando, por exemplo, diretórios públicos acessíveis pela internet. O sigilo é garantido, já que somente o destinatário que possui a chave privada conseguirá decifrar e recuperar as informações originais. Então, você entendeu? Eu quero enviar uma mensagem para uma outra pessoa e eu quero que só essa pessoa abra essa mensagem. O que é que eu faço? Pego a chave pública dela, cifro a mensagem e só quem é que vai poder decifrar aquela mensagem? Quem tiver a chave privada, que é o meu destinatário. Legal? Isso aí garante a minha confidencialidade, tá? Olha só um exemplo. Alice quer compartilhar a informação de forma secreta com Beto. O que é que ela faz então? Ela vai cifrar a informação usando a chave pública de Beto. Somente Beto vai poder decifrar a informação, pois só ele tem a chave privada correspondente. Tá? Então eu tenho aqui, olha, o texto original. Daí eu utilizo um algoritmo qualquer, tá, para cifrar essa mensagem. Só que a chave que eu vou utilizar é a chave de Beto. Tá? Então eu falo para ele, Beto, eu usei o algoritmo tal para cifrar a mensagem e usei a tua chave. Daí eu tenho aqui o texto cifrado. O Beto vai usar o mesmo algoritmo que eu utilizei para decifrar, mas ele só pode utilizar uma chave, apenas uma, para decifrar essa mensagem. E qual é? É a chave privada dele. Tá? Isso aí garantiu o quê? A confidencialidade dessa informação. Tranquilo? Só Beto pode ver a informação que é confidencial que eu quero passar para ele. Autenticidade. No processo de autenticação, as chaves são aplicadas no sentido inverso ao da confidencialidade. O autor de um documento utiliza sua chave privada para cifrar, de modo a garantir a autoria em um documento ou a identificação em uma transação. Esse resultado só é obtido porque a chave privada é conhecida exclusivamente pelo seu proprietário. Então vamos aqui a um exemplo para a gente entender melhor. Deixa eu voltar aqui. Pronto, olha. Então, se Alice cifrar uma informação com sua chave privada e enviar para Beto, ele poderá decifrar essa informação, já que tem acesso à chave pública de Alice. Qualquer pessoa poderá decifrar a informação, já que qualquer um tem acesso à chave pública de Alice. No entanto, o fato de ser necessário o uso da chave privada de Alice para produzir o texto cifrado caracteriza uma operação que somente Alice tem condições de realizar. Então nós temos certeza de que foi Alice quem cifrou a informação, garantindo a sua autenticidade. Então é diferente da confidencialidade, né? A confidencialidade eu quero que somente aquela pessoa veja aquela informação, ela é confidencial. Então eu assino com a chave pública e o cara lá com a chave privada abre, tá? Eu fecho com a chave pública e ele abre com a chave privada. No caso da autenticidade é diferente. Aí eu quero provar para todo mundo que foi eu que fiz aquilo. Então eu pego a minha chave privada, que só eu sei qual é a senha, só eu tenho acesso a ela, e fecho aquele documento com ela. Ok? Qualquer outra pessoa pode abrir o documento, utilizando o quê? A minha chave pública. Porque somente com a minha chave pública é que aquele documento pode ser aberto. Isso comprova a autenticidade daquele documento. Com certeza foi o Albert que assinou aquilo ali. Como a gente está vendo aqui, olha. Eu tenho o texto original, daí eu uso um algoritmo para cifrar esse texto com a chave privada, né? No caso aqui a chave privada de Alice. Daqui eu tenho o texto cifrado. Com o mesmo algoritmo e apenas utilizando a chave pública de Alice, aí qualquer pessoa pode utilizar, essa informação ela é aberta, né? Eu chego ao texto original. Se eu usar a chave pública de Alice e chegar ao texto original, eu tenho certeza que foi Alice que fez esse texto.
né, ou que passou essa informação, tá? Isso comprova então a autenticidade dessa informação. RSA. Em 77, né, um ano depois, foram criados lá o algoritmo que nós vimos anteriormente. Agora sim, 3 professores do MIT, né, o Ron, Ad e Len, eles desenvolveram um algoritmo assimétrico denominado RSA, em referência aos seus sobrenomes, né? Rivest, Shamir e Adleman. Tá, então, em referência a esses sobrenomes, eles desenvolveram o algoritmo RSA. Esse algoritmo é a base, atualmente, da maioria das aplicações que utilizam criptografia assimétrica. Então, veja, um algoritmo de 77, né, tem 34 anos, mas ele ainda é utilizado aí na maioria das aplicações que utilizam criptografia assimétrica. O tamanho da chave varia de 512 a 2048 bits. O RSA ele tem como base a grande dificuldade dos computadores de fatorarem números grandes. As chaves são geradas matematicamente através do produto de dois números primos gigantes. Mesmo que se tenha esse produto, que faz parte da chave pública divulgada, a segurança ainda é garantida devido à grande dificuldade de se fatorá-lo e obter os números primos que são essenciais para o algoritmo. É matemática pura, tá? Integridade. Resumo criptográfico, hash. Chegamos então à integridade, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o hash. Hash quer dizer picar, misturar, confundir. É uma função criptográfica que tem como finalidade computar um resumo de mensagem ao criar uma assinatura digital. A função hash é usada em conjunto com a criptografia assimétrica e é utilizada para garantir a integridade de um documento digital. Então nós chegamos aqui na integridade, né? Falamos sobre a autenticidade, sobre a confidencialidade e a integridade. Como é que eu garanto a integridade de um documento? Eu escrevi uma frase: eu gosto de cenoura. Mandei isso daí para uma outra pessoa. Assinei lá com a minha chave privada. Qualquer pessoa pode abrir isso daí. Qualquer pessoa vai ver, vai comprovar que fui eu mesmo que assinei aquilo lá. Mas como é que ele vai saber que o texto não foi alterado? Através de um hash, tá? O hash ele vai criar uma assinatura daquele documento. Se uma vírgula for alterada, a assinatura será diferente. Tranquilo? Então é isso. Para garantir a integridade, nós usamos o hash. O hash tem a função parecida com a do dígito verificador do CPF. Pode ser chamado de impressão digital ou message digest. O resumo criptográfico é o resultado retornado por uma função de hash. As funções de resumo criptográfico são usadas para garantir a integridade dos dados. Algumas das propriedades desta função são as seguintes. Deve ser computacionalmente inviável fazer a operação inversa. Ou seja, dado um resumo, deve ser inviável ou impossível obter uma mensagem original. Então não é o objetivo do hash decifrar a informação. Não. Ele vai pegar, por exemplo, um livro. Você pega um livro e cria um hash dele. Né? Um MD5, que é uma espécie de hash. Né? Um dos hashes existentes, e é um dos mais conhecidos, é o MD5. Então, você lembra lá, o MD5 tem 32 caracteres, aquele ali é o hash de qualquer arquivo, de qualquer assinatura. A partir daquele hash, né, você chega, por exemplo, a um livro? Não. O objetivo não é decifrar a informação, mas é garantir a integridade daquela informação. Mandei um livro para você, criei um hash dele. Será que o livro foi alterado? Foi corrompido quando você fez o download, por exemplo? Vou passar um hash nele. O hash é igual. Então tá, garantiu que está íntegro, tá? Não teve diferenciação nenhuma, não houve modificação naquele livro. Outro detalhe, né? O segundo aqui. Duas mensagens semelhantes devem produzir um resumo completamente diferente. Então, alterou uma vírgula, o hash tem que ser diferente. E deve ser fácil e rápido produzir o mesmo. E realmente é, né? Se você pegar qualquer programinha aí que passa um hash MD5 em qualquer arquivo, de qualquer tamanho que seja, você vai ver que é rápido. Tá? Rapidamente ele vai criar lá a assinatura, o hash daquele documento.